Boa noite, pessoal. Obrigado por estar aqui mais um dia, né? A gente vai falar hoje sobre comentar um pouco da lista, né? Alguns colegas me falaram que estava difícil, tinha umas partes quando era para fatorar polinômio de segundo grau, né? Tinha que ter uma sacada e eu vou começar falando essa parte, né, de fatoração de polinômio de segundo grau, que eu não falei, né, nas primeiras aulas, porque eu achei que já tinha muita coisa. Aí eu preferi pular essa parte. Mas agora eu acho que eu deveria ter falado. Então, né, vamos lá tentar. É que, na verdade, não é que eu não falei, né? A gente viu, né, que fatoração de um polinômio qualquer, a gente pode usar aquela ideia de fatoração por parte, né? Fatoração por agrupamento. A gente pode usar também o complemento do quadrado, né? Que eu expliquei naquele vídeo extra. Tem também, a gente pode usar soma e produto. Não sei se você já ouviu falar. Soma e produto. Que é em relação às raízes, né, do polinômio. E o que eu quero comentar hoje, agora nessa primeira parte, é um outro método que se parece muito com soma e produto, mas não é tão, vamos dizer assim, tão, não é um método tão aberto como soma e produto, porque a gente fala, a gente vai usar, imagina dois números que a soma deu um termo e o produto deu o outro lá no polinômio. Aí fica um pouco aberto, né? Fica, sim, como é que eu vou imaginar isso, né? Aí esse método é um pouco mais fechado que esse. Aqui no Brasil, eu vejo os professores que já, já apresentaram esse método, né? Tentaram ensinar esse método. Ele chama muito de fatoração peruana. No caso do Peru mesmo, né? Do país Peru. Porque acho que os primeiros professores que estudaram isso do Brasil foram de literatura do Peru, né? E o Peru, não sei se vocês sabem, é uma grande referência na matemática aqui na América Latina. Se você pegar um material deles lá, tem muito conteúdo, né? Eles aprofundam muito mais a matemática que a gente no ensino médio, por exemplo. E ficou esse nome, né? A gente, os professores usam esse nome. Se você for pesquisar no YouTube, assim, como é que eu aprendo essa fatoração? Aí você tem que procurar em espanhol, né? Aí em espanhol, eles já falam como aspa doble. E é bem interessante, né? Porque são vários casos, são vários níveis que eles trabalham, né? Então, fatoração peruana não é só um método, é uma classe, né, de fatorações. E a gente vai só ver o caso mais simples, né, que é o do polinômio de segundo grau. Qual é a ideia, né? Eu vou apresentar assim um algoritmo geral e depois a gente vai ver que nem é tão necessário o algoritmo. Vamos ver que é um método bem interessante. Quando a gente tem, geralmente a gente tem esse caso, né? A gente é dado um polinômio de segundo grau, dessa forma ax ao quadrado mais bx mais c, e a gente quer transformar ele, né, num polinômio ax mais b, cx mais d, né? Então a nossa dificuldade aqui é encontrar esses termos. O A, o B, o C e o D, né?
como se fosse um A, B, C, D. Perceba que se a gente efetuar esse produto notável, né, produto de duas somas, a gente sabe que vai ser a distributividade de cada termo em cima de cada termo, né? Esse vai distribuir nesse, somar com esse vai multiplicar com esse e com o próximo. E depois a gente simplifica, né? Vamos colocar em evidência o x. Então, se a gente fizer isso da forma rápida, a gente vai ter AC x ao quadrado mais o AX vezes D mais BCX, então vai ficar AD mais BC vezes X mais os termos B vezes D, né? Então eu já fiz de uma forma mais rápida, né? Eu já distribuí e depois já agrupei, né? Num passo só. Então, para a gente conseguir fatorar o nosso polinômio de segundo grau, a gente tem que enxergar esse produto AC como A, né? Essa soma de produtos AD mais BC como o B e o BD como o C. Então, note que nessa forma completa, a gente tem A vezes C, que é um produto, né? Eu posso dizer que se esse polinômio é a fatoração de A ao quadrado, AX quadrado mais BX mais C, então eu já conheço esses valores, né? AB, C e D. Ou seja, a gente quer achar esses valores, A, B, C e D. E se a gente olhar aqui para esse polinômio, esse termo que é A vezes C, e esse termo do final, que é B vezes D, perceba que o termo do meio depende desses quatro valores, né? Depende só desses termos do meio, das pontas, né? Desculpa. Ou seja, eu tenho A vezes D aqui, ó, A vezes D, e aqui eu vou ter B mais B vezes C. Ou seja, percebe que eu estou fazendo aqui tipo uma cruzadinha aqui, uma cruzadinha, e depois eu estou somando para dar o termo do meio. Então, basicamente, essa é a ideia do algoritmo. Para a gente fatorar um polinômio de segundo grau na forma ax² mais bx mais c, a gente tem que definir o a como se fosse um a' vezes um c, certo? Entender o a como o produto desses dois termos. Então, e entender o c como um produto de b' vezes d, certo? Mas entenda, né? A gente pode fatorar de várias formas, vários números. Mas como é que eu vou saber que eu achei o valor certo? Como é que eu vou saber que eu achei esses quatro termos certos? Ah, vai ser certo porque o b não preciso supor, não preciso fatorar. Eu sei que é o produto cruzado entre eles, a' vezes d' mais b' vezes c', e a soma tem que dar o valor b. Então, eu só vou saber que eu tenho o valor certo, a fatoração certa, se o a' vezes o d' mais o b' vezes o c' é igual ao termo do meio, b. Se isso acontecer, então beleza, eu tenho meus valores a, d, b e c, e eu vou ter minha fatoração aqui, ax mais b vezes cx mais d, certo? Eu acho que deve ter parecido um pouco complexo agora no primeiro momento, porque eu estou explicando com letras, né?
Mas vocês vão ver que eu acho que vai ficar bem mais fácil. Vamos fazer exemplo, né? Tem que fazer exemplo para entender. Então vamos fazer aqui. Vamos pegar aqui um 3x ao quadrado menos 2x. Acho que eu tô pegando... Peraí, vamos pegar um mais fácil. X ao quadrado menos 9x mais 20. Aí eu quero fatorar esse polinômio, né? A gente viu que eu poderia completar o quadrado aqui. Para fatorar, eu poderia usar soma em produto. Vamos usar esse método aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar por os termos da ponta, né? Eu sei que aqui tem 1. E então, a fatoração de 1 só pode ser 1 em 1, né? E o 20? O 20 pode ser 10 e 2, né? Pode ser 5 e 4. Também pode ser o contrário, né? Pode ser 4 e 5. Porque a posição vai determinar quem é B e D, né? Pode ser menos 10 e menos 2, certo? Já que o produto dá 20. Mas quem vai me garantir qual desses valores pegar? Vai ser a cruzadinha, né? Então percebe que se eu fizer 1 vezes 10, 10, 1 vezes 2, 12, e somar esses produtos, não vai dar menos 9? Então, esses caras aqui, 10 e 2, não é minha resposta. Já não deu certo aqui. Agora olha aqui. Se eu multiplicar 1 vezes 5 e 1 vezes 4, vai dar 9. Que ainda é quase a resposta, né? É 9 mais aqui é menos 9. Então, a gente já sabe que a gente tem que pegar esses valores aqui. Menos 1 menos 4 e 1 e menos 5. Porque menos 5 mais menos 4 dá menos 9. Então pronto. Então eu achei a minha fatoração. Eu sei que vai ser 1 e menos 4, 1 e menos 5. Então vai ficar 1x menos 4, 1x menos 5. Ou também x menos 4, x menos 5. Então, acabou. O que vocês acharam? Parece mais fácil ou parece mais difícil? Opa, então isso é bom, né? Eu fiz um, né, só para ajudar aí Vale. a aula, e eu usava a fórmula de Bhaskara, né, que é basicamente a mesma coisa. Uhum. Mas tem que usar a fórmula de Bhaskara e tal, então demora mais. Nesse caso, assim, é bem mais fácil, bem mais rápido para achar. Mas basicamente tem o mesmo contexto que você achar no V. Então, aí... Sim, sim. Eu não estou inventando nada novo, né? Eu só estou olhando de uma forma diferente, né? Porque isso Eu aqui, sei, entendeu? realmente, só para comentar, eu realmente desse jeito aí não sabia. Eu sabia que tinha que achar o X, o Uhum. X tem o X, X, duas linhas, e a gente complementaria, no caso. Aí, o Beleza. restante, né? Uhum. Isso, João. Justamente a dificuldade desse método é fatorar, né? Fatorar os números que a gente tem e testar, né? Mas assim, eu acho que com a prática, essa fatoração vai ficar cada vez melhor, mais fácil, né? Com a prática. Inclusive, a gente pode chegar um momento que vocês consigam fazer até de cabeça esse esquema, né? Não precisa mais fazer. E o ruim desse método é isso, né? Que ele se torna tão rápido às vezes
que como é que tu vai explicar para uma pessoa o que tu fez, né? Aí tu tem que fazer tudo que eu tô fazendo aqui, né? Tu tem que explicar o algoritmo, né? Tem que fazer um exemplo para iniciar a pessoa, né? Eu acho que é por isso que a maioria do ensino não usa esse método, né? Também não conhecer, né? Mas vamos fazer outros exemplos aqui. Até tem os da lista também para fazer. E tipo, eu gosto muito desse método que é bem prático, né, para fazer, para simplificar as coisas. Principalmente equação de segundo grau. Esse caso aqui. A gente tem 3x² menos 2x menos 8. Se eu tenho que olhar primeiro para as pontas, né? 3 e menos 8. Lembrando que o sinal não importa. Então, 3. 3 é um número primo, né? Então só pode ser 1 e 3. Ou 3 e 1, né? E menos 8 pode ser menos 4. E menos, no caso, 2, né? Ou pode ser 4 e menos 2. Pode ser 8 e 1, né? Às vezes o próprio número já basta. 8 e menos 1, no caso. Então, o que vai decidir, né? Vai decidir é o termo do meio. O termo do meio, se a gente fizer agora, vai ficar 3 vezes menos 4 dá menos 12. E 1 vezes 2 dá menos 12, mais 2 dá menos 10. Aí, não quebrou, né? Não dá certo, porque aqui no meio é menos 2. Então, se eu fizer 1, 3 e 4 e menos 2, vai ficar menos 2 com 12, vai ficar 10, né? Então não dá certo. Se eu fizer 1, 3 e 8 menos 1, vai ser 3 e menos 1, vai ficar 24. Menos 1 dá 23. Também não dá. Mas perceba, não sei se vocês já notaram, que se eu inverter esses dois aqui, vai ficar 1, 3, menos 1 e 8. Vai ficar 8 e menos 3. 8 menos 3 dá... Eu acho que eu copiei errado. Não, tá certo. Dá 5. Não deu, né? E se eu inverter esses dois aqui, ó? Vai ficar 1, 3, menos 2 e 4. Então vai ficar menos 6 e 4. Menos 6 mais 4 dá menos 2, né? Então, agora sim. Agora deu certo. Então a gente sabe, a gente conseguiu achar aqui 3x² menos 2x menos 8 vai ser exatamente esses números, né? 1 menos 2, então vai ficar 1x menos 2 e 3, 4. Então 3x menos 4. Beleza? Vamos fazer os exemplos da lista. Na lista 1, né? A gente tem que fazer... Sim, vou fazer. Vamos lá. Na lista 1 a gente tem a letra B, né? A letra B é x menos y a² menos, no caso, mais 2y menos x
menos 24. Aí, o que a gente tem que ver? Perceba que y menos x é a mesma coisa que menos x menos y, né? Uma das primeiras fatorações que a gente fez, que é colocar o menos em evidência. Então, a gente vai ficar com x menos y ao quadrado, menos, porque, trocando no sinal, menos 2, x menos y, menos 24. Aí aqui era para vocês testarem, né? Poderiam testar um pouco a visão em perceber que eu tenho, se eu chamar x menos y de z, aqui vai ser z também, né? Então eu vou ter z ao quadrado menos 2z menos 24, que já seria uma equação de segundo grau, né? Eu vi gente abrindo assim, né, x menos y ao quadrado e simplificando aqui. Também dá certo, claro. Mas também tem essa saída para melhorar o raciocínio de vocês, né? Aí aqui que vamos usar o método. A gente tem o termo 1 aqui, 1z quadrado e menos 24, né? Então aqui fica só 1 em 1, porque não tem como fatorar diferente. E menos 24. Poderia ser menos 24 e 1, poderia ser menos 12 e 2, certo? Poderia ser menos 6 e 4. E qual dessas possibilidades vai ser? Vai ser aqui a soma de menos 2. No caso, a soma não, a diferença, né? Porque é 1 positivo. Então percebe que aqui vai ficar menos 24 e 1, porque eu estou fazendo o produto com 1, né? Então é a mesma coisa que somar o último termo, né? Os produtos, os fatores do último termo. Então aqui ficaria menos 23, aqui ficaria menos 12 e 2, menos 10, e aqui ficaria menos 6 e 4, menos 2. Opa! Então, achei a minha fatoração. Isso aqui ficaria 1z menos 6, 1 vezes z mais 4. Ou seja, z menos 6, z mais 4. Então, vê que fica bem mais rápido, né? Substituindo o z para ficar em função de x menos y, fica x menos y menos 6, x menos y mais 4. Então, esse é um método que quanto mais você pratica, mais fácil ele vai ficando. Olha aí, luzão destruindo. Então, na lista também tinha o 2x, né? O outro exemplo da lista seria a letra F, né? A letra F, que é 2x ao quadrado mais 5x menos 3. Então, a gente tem o 2, a gente tem o menos 3 e tem o 5, né? Aí, fatorando o 2, ficaria 2 e 1. Fatorando o menos 3, ficaria menos 3 e 1, né? Ou 3 e menos 1, certo? E como é que a gente ficaria? O produto tem que dar 5. Então, fazendo aqui a cruzadinha, fica 1 menos 3, 2 e 1, fica menos 3 mais 2, menos 1, não vai. E se fosse 2, 1, 3 e menos 1, ficaria
2 vezes menos 1, menos 2, com 3, ficaria 3 menos 2 dá 1. Também ainda não deu. Aí você pode só tentar inverter aqui a posição, né? Trocando a posição fica 2 e 1, menos 1 e 3. Aí vai ficar o que agora? 2 vezes 3, menos 1. Então vai ficar 2 vezes 3 menos 1, vai dar 5. Então agora a gente matou. Que vai ficar 2x ao quadrado mais 5x menos 3 vai ser 2x menos 1 e x mais 3. Ok. E o método é esse, né? A desvantagem dele é que vale só para funções de segundo grau. Nesse estilo, né? Se quiser mudar o grau, vai mudar um pouco o algoritmo. Ele funciona muito bem. Então, botando aqui as desvantagens. Só vale para polinômio de segundo grau. Ele tem um limitador, né? Que as raízes no máximo devem ser racionais, né? Frações. Raízes do polinômio. Nesse caso aqui, ó, 2x menos 1, uma raiz é meio, né? Fica 2x menos 1 igual a 0. Então, x vai dar igual a meio. Porque quando eu já tento ir para irracional, ou até mesmo complexo, as raízes, aí a visualização dessa fatoração fica bem difícil, né? Tem casos que dá certo, né? Tem casos que dá para sair, mas não é que não fique impossível, né? Que não dê para fazer, mas fica bem mais difícil, né? Aí nesses casos a gente usa o Bhaskara mesmo, ou usa uma calculadora, que isso aqui é só para agilizar o processo, né? Você geralmente vai estar resolvendo uma equação de segundo grau no meio de um problema bem mais difícil, né? Onde essa parte deve ser a parte fácil do problema. Então isso aqui já diminui o tempo, né? Já deixa o teu tempo para as partes mais difíceis do problema. Vamos agora para a parte de racionalização, né? A gente viu, né, na aula passada, um pouco de radiciação, no caso que quando a gente trata potências de expoente fracionário, né, radiciação, e a gente pode encarar uma potência de expoente fracionário como um radical, né. Mas no caso a radiciação, ela, além disso, né, ela pode ser tratada como uma operação, né. No caso, ela é o inverso, operação inversa da potência, da potenciação, de tal forma que se eu tenho um número A e eu tiro a raiz de expoente m desse valor A, então significa que eu estou, da mesma forma que antes eu estava elevando a m, eu estou agora tirando a raiz, né? Então essa operação vai ser igual a um valor B, se somente se, aqui é o símbolo de se somente se, né? Se somente se o B elevado a m for igual a A. Ou seja, se aqui está bem explícito, né, que a operação está bem ligada com a operação de potência, né? Porque para existir a raiz
No caso, para existir o valor b, que é a resposta da raiz de a, então esse valor b tem que ser elevado a m, tem que dar o próprio valor a. Então vamos aqui exemplificar. O primeiro caso é raiz cúbica de 27. A gente deveria saber que isso aqui vai dar 3, né? Por que vai dar 3? Porque 3 é elevado ao cubo, já que o m é 3, né? Então eu tenho que elevar o valor b ao m, 3 ao cubo vai ser igual a 27. Isso a gente também viu, né? A gente pode usar a ideia aqui, raiz cúbica de 27. O 27 vai ser 3 ao cubo. Então, 3 ao cubo dividido por 3 vai dar igual a 3, certo? E também esse caso é um caso bom, né? Porque deu um número natural, né? Mas quando não é um número natural, ou seja, se eu quiser raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8, ela vai ser quanto? Bem, se a gente fizer aqui, botar os expoentes para fração, vai dar meio, né? Que toda vez que a gente não coloca o índice, a gente está dizendo que é 2 aqui. A gente sabe que 8 é 2 ao cubo, certo? Elevado a meio. E isso aqui vai dar 2 elevado a 3 sobre 2. A gente também sabe que 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1 mais meio, né? Que 3 sobre 2 é 1,5. Então, 1 mais meio fica o expoente. E a soma de expoente é o produto da mesma base. Então vai ficar 2 vezes raiz de 2, certo? Então, nesse caso, a gente tem que raiz de 8 é igual a 2 raiz de 2. Não deu um número natural, não. Deu um número irracional ainda. Mas no caso a gente pôde simplificar, né? A gente conseguiu transformar esse raiz de 8. E o que eu quero dizer aqui? Que pela definição, né, que a gente fez agora, a gente tem então que o 8 vai ser igual a 2 raiz de 2 ao quadrado, certo? Se raiz de 8, que é 8 igual ao a, é igual a b, que é 2 raiz de 2, então o b, 2 raiz de 2, elevado a m, que é 2, vai ser igual a que é 8. E por que eu estou mostrando essa notação, né? Essa forma? Porque a gente usa muito vamos dizer, essa operação para resolver polinômios, né? Para simplificar ou para fatorar também. Porque onde a gente vai usar isso aqui, por exemplo? Se a gente olhar para a equação x ao quadrado igual a 8, certo? X ao quadrado é igual a 8. A gente viu aqui em cima que se b elevado a m é igual a a, então b é a raiz de m, é a raiz m de a, né? Então, pô, tá aqui, tá feito. Então, x ao quadrado é igual a 8, então x vai ser
raiz quadrada de 8. Certo? Só que a gente achou só apenas um valor dessa equação. A gente não achou toda a resposta, né? A gente achou metade da resposta. Se você perceber, menos raiz de 8 ao quadrado vai dar 8 também. Certo? Então, nesse caso, né, a gente confunde muito, no caso, quando a gente está estudando essa parte, a gente confunde muito a operação radiciação de um número natural, ou número real, com a resolução de equações de segundo grau, né? Tanto que muitas vezes o professor fala x² igual a 8, então equivale a dizer que x igual a mais ou menos raiz de 8. Aí não sei se vocês se perguntaram já isso, mas por que aparece esse mais ou menos, né? Por que aparece isso aqui? Qual a explicação, né? Então, a explicação é que a forma certa de resolver isso seria x² igual a 8. Então, subtrai 8 dos dois lados, eu tenho x² menos 8 igual a 0, certo? Subtraindo o 8 dos dois lados. E isso aqui é o que? Essa equação agora é obter a raiz desse polinômio. Então, muitas vezes em equações, a gente vai tentar levar para igualar a 0, porque obter a raiz a gente sabe, né? Talvez não resolver a equação como ela se apresenta, mas a raiz a gente já sabe fazer isso várias vezes, né? Já faz isso várias vezes. Certo? E como é que eu faço aqui? Perceba que 8 x² é raiz de 8 ao quadrado. Beleza? Da mesma forma que eu escrevi aqui, ó. Ou então, no exemplo 2, eu poderia dizer que é 2 raiz de 2, né? Porque o 8 é o quadrado de 2 raiz de 2. E agora, o que é que isso parece para vocês? Não parece a ao quadrado menos b ao quadrado isso? Então, diferença dos quadrados. Exatamente. Então, a gente tem x menos 2 raiz de 2, x mais 2 raiz de 2. Igual a 0. Então a gente cai naquele caso, novamente. Se eu tenho um produto dando 0, significa que um deles tem que ser 0. Então, menos x menos 2 raiz de 2 igual a 0. Ou x mais 2 raiz de 2 igual a 0. Então, x vai dar 2 raiz de 2. Ou x vai dar menos 2 raiz de 2. Então é por isso que aparece aquele mais ou menos ali na equação, né? Que, claro, não está errado você escrever aquilo, né? Mas é sempre bom saber por que você faz isso. Que é uma notação mais preguiçosa, né? A gente escreve x igual a mais ou menos raiz de 2. 2 raiz de 2. Tudo bem? Uma dúvida aí? Lembrando que aqui eu fiz o meu a menos b e aqui é o meu a mais b. Então vamos agora para operações com radicais, né? A operação com radical, a gente tem os casos, né? Soma, subtração, divisão, multiplicação.
como é que eu trabalho com esses termos, né? E vamos começar pela soma, né? A soma, a gente tem alguns casos, né? Por exemplo, quando eu estou somando 3 raiz de 4 mais 7 raiz de 4. Nesse caso, a gente percebe que raiz de 4 é um número que eu posso aplicar o método simplificar, né? Simplificar com o método radical de radiciação. Ou seja, raiz de 4 é só uma forma mais feia de chamar o 2, né? Já que a raiz de 4 é 2. E então vai ficar 7 vezes 2 também. Aí nesse caso, a gente tem números naturais. Para fazer diferente, a gente vê que o 2 está multiplicando de ambos os termos. Então coloca ali a evidência. 7 mais 3 vezes 2. E isso vai dar 20. No segundo caso, é quando a gente tem uma raiz e ela não dá para radiciar, né? Mas é um caso onde a soma desses termos, a gente tem termos em comum ainda. Ou seja, a raiz cúbica de A é um termo comum. E como um número real, a gente pode colocar em evidência. 20 mais 8, raiz cúbica de A, vai dar 28. Raiz cúbica de A. Então, é um caso que não dá para radiciar, mas ainda tem termos em comum na soma, né? E quando não tem termos em comum, um x é como se fosse uma letra, né? Uma letra x, 20x mais 8x. Pode ser. Aí soma os coeficientes numéricos, né? 28x. Vamos aqui, terceiro exemplo. Quando a gente não enxerga, né, termos em comum, mais raiz de 32. Não temos termos em comum aparentemente, mas se a gente manipular esses termos, será que não aparece algum termo em comum? Raiz de 8, a gente já viu que é 2 raiz de 2, né? E 32? A gente sabe que 32 é 16 vezes 2. Aí como a raiz se comporta como um expoente, né? Fracionário, eu posso distribuir essa raiz. Vai ficar a raiz de 16 vezes raiz de 2, certo? Agora a raiz de 16 eu tenho uma simplificação, né? Posso radiciar, que eu sei que é 4. Então vamos ficar com 2 raiz de 2 mais 4 raiz de 2. Então a gente caiu no caso 2 agora, porque a gente tem termos em comum novamente. Então, colocando raiz de 2 em evidência, ou somando direto, né? Vai ficar 2 mais 4 raiz de 2. E isso vai ficar 6 raiz de 2. Beleza? Então a soma pode ter termos que a gente simplifica, pode ter termos em comum, né? E pode ter termos que a gente simplifica e coloca em comum. Esse aqui não ficou legal aqui. Deixa eu botar assim. Beleza? Na soma, esses casos. E quando não é nenhum desses casos, né? Quando não é nenhum desses casos... Já vou de amarelo. A gente simplesmente, como se fosse raiz de 2 mais raiz de 3. Nesse caso, a gente não tem como colocar nem evidência, né? E nem simplificar. Aí, nesse caso, ou a gente deixa assim mesmo, trabalha com um valor com uma constante, né? Chamam de uma letra, se tiver numa operação. Ou então a gente vai para a calculadora, né? Porque
usando a ideia de que a gente ilustrou aqui em cima, que a raiz de m de a é igual a b, se somente b elevado a m igual a, então, se a gente fizesse raiz de 2 igual a 1,4, a gente vai ter uma aproximação boa desse número, porque 1,4 vezes 1,4 dá quase 2, né? Ou seja, 1,4 ao quadrado dá aproximadamente 2, né? Acho que fica por falta, fica 1,98, 1,90, né? E dá para melhorar essa simplificação, né? É 1,96, isso. Pô, 1,96. Então, é uma ideia, né? Não estou dizendo que a gente vai usar sempre essa ideia. Ou então, joga na calculadora. 1,4. Aí, raiz de 3 seria 1,7, que daria 2,94. Não, 89 ou 99. Acho que dá 89. Isso. Boa, obrigado. 2, então, 1,4 mais 1,7 daria 3,1. Isso é só uma ideia, né? Uma forma de tentar saber qual é a resposta dessa soma, né? Onde mais ou menos ela está. Beleza? Então, se tiver alguma dúvida, pode falar. Vamos aqui para a próxima ideia. Então, a gente viu a soma, né? No caso, essa ideia vale também para subtração, né? Uma subtração tem esses mesmos casos de possibilidades. E a gente pode falar agora do produto, né? Produtinho. Esqueci o número agora. É o 5. Já que ninguém está anotando, né? Ou não. Então, 5 aqui. A gente tem um produto, né? Um exemplo de um produto. Como ficaria 2 raiz cúbica de A vezes 18 A ao quadrado de 4 vezes 25 vezes A, ela é com um índice 6 aqui. Então, nesse caso, a gente não tem novidade, né? O produto a gente já viu, porque são expoentes fracionários, então a gente vai usar as propriedades de potência, né? Lembrando que não precisa... A ideia para resolver esse aqui é distribuir os expoentes, né, nas bases, tentar simplificar os expoentes de mesma base e depois no final não precisa colocar assim no mesmo expoente, né? Tem exercícios que pedem, né, para você colocar no mesmo expoente, no mesmo radical, né, quando é um produto assim. Mas não precisa agora, né? Senão pode ficar muito longo, né? Aqui, a raiz cúbica de A eu posso chamar de A elevado a 1/3, né? Vezes... Acho que eu vou até aumentar essa letra. Vezes A elevado a 1/3. Vezes 18 A ao quadrado elevado a 1/4, raiz quarta, né? Vezes 25 A elevado a 1/6. Aí a gente, como é um produto, né? A gente pode distribuir o expoente. Lembrando que a soma a gente não pode distribuir. Então vai ficar 2
2A1 elevado a 1/3 vezes 18 elevado a 1/4 A elevado a 2 ao quadrado elevado a 1/4 vezes 25 elevado a 1/6 vezes A elevado a 1/6. Aí vamos ter 2A elevado a 1/3. O 18 a gente pode dizer que é 2 vezes 9, né? Mas também é 2 vezes 3 ao quadrado elevado a 1/4 vezes o A elevado a meio, porque fica 2 vezes 1/4 fica meio, né? Vezes o 25, que é 5 ao quadrado elevado a 1/6 vezes o A elevado a 1/6. Yep, vamos lá. Aí eu posso perceber que o A tá mesma base, 3 casos, então posso somar os expoentes, né? E aqui eu tenho um 2 e aqui eu tenho outro 2. Então vai ficar 2 vezes, aí 1/4 vai distribuir para esse, então vai ficar 2 vezes 1/4 vezes A elevado a 1/3 mais meio mais 1/6, certo? Porque estou somando os expoentes. Vezes o 3, esse 3 aqui, 3 ao quadrado vezes meio, fica... Não, 3 ao quadrado vezes 1/4, né? Fica 3 elevado a meio, vezes 5, 2 vezes 1/6, fica 1/3. Beleza? Então vamos ter... Aqui eu tenho 1, né? Então 1 mais 1/4 fica 5/4. Vezes a soma dos expoentes aqui. Eu posso fazer de 2 primeiro. Então vai ficar produto do denominador, 6. E a soma de 2 mais 3, né? 5. Mais 1/6 vezes 3 elevado a meio vezes 5 elevado a 1/3. Aí vamos ficar com 2 elevado a 5/4 vezes... Lembrando que 5 mais 1/6 dividido por 6 dá 1, né? Então ficaria 1 aqui, ou simplesmente A, vezes 3 elevado a meio vezes 5 elevado a 1/3. Aí, só para falar sobre o que eu disse no começo, né? É que às vezes o livro coloca em função de só de um expoente, né? Um denominador comum, esses produtos aqui. Ou seja, eu teria que pegar um mínimo múltiplo comum, MMC, de 4, 2 e 3. Que a gente sabe que entre 4 e 2 é 4, entre 4 e 3 é 12. Eu não sei se é simples, né, para vocês. Mas o que eu quis dizer é que 12 em relação a 4, eu tenho que multiplicar aqui por 3, né? 3 dividido por 3. Então isso aqui vai ficar 2 elevado a 15 sobre 12 vezes o A vezes o 3 elevado a meio. Posso dizer que é 6 sobre 12, né? Vezes o 5, que é 1/3, é a mesma coisa que 4 sobre 12. Porque simplificando 4 por 12 dá 1/3. E por fim, coloca 1 sobre 12 em evidência aqui, nesses 3 termos. Então ficaria 2 elevado a 15 vezes
3 elevado a 6 vezes 5 elevado a 4. Multiplicado por 1 sobre 12. Ou, por se não, a elevado à raiz quadrada de 12. 12 elevado a 15 vezes 3 elevado a 6 vezes 5 elevado a 4. Então, qual é a forma certa? Tudo tá certo aqui. Se você parasse aqui também, já estaria certo. Mas assim, né? Você pode estar fazendo alguma prova e tal, um concurso, e eles podem trabalhar com essa ideia aqui, né? Lá na hora de marcar, eles podem querer fazer isso, né? Então é isso, pessoal. Por hoje é o que eu tinha para falar isso aqui. Se alguém tiver alguma dúvida da lista e tal, pode falar também.